Então bora lá, 35.2, regra de 3 e problemas de proporcionalidade. Por favor, vamos acompanhando a aula aí a partir da página 386, tá? Então, eu vou deixar aqui algumas telas, que são as correções dos exercícios propostos na aula 35.1, na aula passada, tá? Para a gente deixar tudo certinho, corrigido lá. Então aqui fica só para vocês as correções, beleza? Então a aula vai começar a partir daí, um tipo especial de razão, a escala. Então o que seria a escala? Vamos já iniciar direto. Escala é a medida do desenho sobre a medida do real. Desenho sobre o real. O desenho pode ser um mapa, pode ser um desenho mesmo, uma projeção igual essa, sobre a medida da figura real. É isso, simples. Normalmente a escala será dada em centímetros. Então vai fazer com que a gente tenha que retomar aquele assunto sobre transformação de unidade de medida. Eu sei que vocês acham complicado, vocês carregam, né, essa dificuldade, né, esse conteúdo nós temos no sexto ano. Então esse ano vocês já tiveram no sexto ano, esse ano a gente já reviu umas 2 vezes. Não estou dizendo isso para poder eximir a minha parte, né, do explicar, mas é um daqueles conteúdos que eu falo para vocês assim: olha, chega uma hora que você tem que sentar e resolver esse problema. Fala assim, não, vou entender isso, vou pegar hoje, vou entender, vou transformar, porque vai precisar. Vai precisar transformar de centímetros para quilômetros, por exemplo. Então, assim, a quantidade de casas é muito grande e tal. Então, essa aula nós vamos tratar sobre isso. Nesse caso, é um exercício só de investigação, só de introdução. Ele vai falar da figura A e da figura B. E ele quer qual a razão entre as medidas dos lados da figura B em relação à figura A. Então, notem que eu posso estudar da maior para menor ou da menor para maior. Ele está pedindo quem? De B em relação a A. De B em relação a A. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ver a quantidade de quadradinhos para poder determinar qual foi a escala que foi utilizada da B para A, certo? Então, está aí. Olha aqui, ó. Na letra A, escala que foi utilizada é 1 sobre 2, ou 1 está para 2. Por quê? Porque é do B para o A, certo? Do B para o A. Então, eu poderia ter perguntado, né, o enunciado poderia ter perguntado do A para o B. Ah, mas seria o 2, seria a escala, né? A constante de proporcionalidade 2,5 é a mesma, só depende de como a gente estuda, se é do menor para o maior ou do maior para o menor, certo? Então esse aqui é só de introdução. Agora eu vou chegar com um exemplo mais prático aí, um exemplo que a gente normalmente vai encontrar de exercícios. Aquele lá é uma investigação para a gente ver, ter uma ideia do que é escala. Bom, esse aqui sim. Então a gente tem, tá aqui, tá? Tem aqui o link. Lá nesse link tem explicação, tem mais exercícios, tem exemplos. Vou deixar aí, tá? O link para vocês. Retirei daí este exemplo, que ele fala o seguinte: nós estamos vendo aqui, ó, que o ponto central aqui é Vitória. E aí nós temos que de Vitória até Belo Horizonte dá 4,5 centímetros no mapa. E de Vitória até o Rio de Janeiro dá 5 centímetros no mapa. Se este mapa foi criado numa escala de 1 para 7.700.000, lá na vida real,
realmente, se uma pessoa fizer essa viagem de lá para cá, quantos quilômetros ela tem que percorrer, certo? Clássico, exercício clássico, regra de 3, razão, proporção, clássico. Primeiro, né? O que é 1 para? 1 centímetro no mapa, certo? Que é o desenho, 1 centímetro no mapa equivale ou está para 7.700.000 centímetros na vida real. Então tá aqui, tá em centímetro. Cada 1 centímetro no mapa, 7.700.000 centímetros na vida real, certo? Por isso que eu falei para vocês, nós vamos fazer a transformação. Já vou deixar aqui antes de ir para a próxima tela com a resolução. Então notem, uma transformação que a gente vai ter que fazer, não tem como fugir, de centímetros para quilômetros. A escala está dada em centímetro, a resposta está pedindo em quilômetros, a gente tem que fazer isso. Então notem que quando a gente faz essa transformação, olha aqui, ó, centímetro. Essa tabela você já tem de aulas passadas também, tá? Coloquei aqui só para auxiliar neste exercício. Então vamos retomar, hein? Então vamos lá, na hora da live, pergunte, professor, não consigo fazer transformação. A gente fica a live inteira fazendo transformação. A gente vai ter que sentar uma hora e resolver essa parada de transformar a unidade de medida, certo? O que eu tenho que fazer? Contar as casas. Então vamos de novo. A gente vai ter essa tabela na nossa mão o tempo inteiro? Não, ela tem que estar na cabeça, ela tem que fazer sentido, não é decorar, ela tem que fazer sentido. Toda unidade de medida tem uma unidade padrão. Qual é a unidade que nós estamos usando? Nós estamos utilizando unidade de comprimento. Então tem unidade de massa, unidade de superfície, unidade de volume. Unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Unidade padrão, metro. Sistema Internacional de Unidades, metro, unidade padrão. O metro, ele é capaz de expressar todos os comprimentos que eu quero do meu dia a dia? Não. Não. Assim, se eu for medir a sala da minha casa, beleza, 1 metro. Se eu for medir o comprimento, né, entre, vamos lá, Vitória e Belo Horizonte, eu vou dar em metro? Não, eu vou utilizar um múltiplo do metro, que é o quilômetro, que ele é 1000 vezes maior do que o metro. É mais adequado. Se eu for colocar o comprimento de uma formiga, eu vou colocar o comprimento de uma formiga em metro? Não, vou colocar em milímetro, que é um submúltiplo do metro. Então, toda a unidade de medida, ela tem a sua unidade padrão, está lá no centro, é 1 metro. Foram criadas 3 unidades maiores, que são os múltiplos, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E foram criadas 3 unidades menores do que 1 metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Cada casa que a gente anda nessa tabela, então coloquei a tabela na cabeça, metro no centro, 3 maior, 3 menor. Cada casa é 10, múltiplo de 10, é o nosso sistema métrico, decimal, 10. Então vamos para o maior primeiro, tá? Para o maior. Metro, 10 vezes maior, é o decâmetro, 10 metros. 1 decâmetro, 10 metros. Hectômetro, 2 casas, tá vendo? 1, 2 casas. 100, 10 vezes 10, 100. Então quer dizer que 1 hectômetro são 100 metros. Quilômetros, 1, 2, 3, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 1 quilômetro são 1000 metros, certo? Para os menores agora, decímetro, 10 vezes menor, 1 dividido por 10, 1 décimo, decímetro, décimo, 0,1 metro. Centímetro, centésimo, centímetro, centésimo, 0,01 metro.
E o milímetro, milésimo, 0,001 metro. 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000 vezes menor, certo? Só que sempre é do metro? Não, que nem nesse caso é do centímetro para o quilômetro. Nós vamos contar todas as casas que eu preciso andar, certo? Vou contar todas as casas que eu preciso andar. Como é que conta até isso? A gente tem que prestar atenção. Como é que conta? Eu conto a partir do centímetro? 1, 2, 3. Não, você conta a partir da casa, da primeira casa que você for andar. Então eu vou transformar aqui, ó, quando eu tiver que transformar de centímetros para quilômetros, eu vou contar assim, ó, 1 decímetro, 2 metro, 3 decâmetro, 4 hectômetro, 5 quilômetro. São 5 casas do centímetro até contar, até chegar no quilômetro. Conta a casa que você chega, certo? São 5 casas. Então notem, eu estou transformando de uma unidade menor, que é o centímetro, para uma unidade maior, que é o quilômetro. Toda vez que essa seta for assim para a esquerda, igual tá lá, ó, do centímetro, é divisão. Tá vendo aqui, ó, é divisão. Toda vez que for para lá, do menor para o maior é divisão. Então eu tenho que dividir por 100 mil. São 5 zeros. 5 casas, 5 zeros. 100 mil, sim. Como é que divide por 100 mil? Volta 5 casas, não precisa armar o algoritmo da divisão. A gente vai voltar 5 casas. Então, se eu fosse transformar aquele número lá, olha aqui, ó, olha onde a vírgula está. A vírgula sempre vai estar na última casa. Ela estando lá ou não, existe a vírgula na última casa. Vocês já sabem disso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Colocaria a vírgula aqui, ó. Então, eu escreveria que esse número aí, 7.700.000 centímetros, ele é o mesmo. Ele equivale, ele é o mesmo que 7,7 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai parar aqui. Vai dar 7,7. 7,7 quilômetros. Transformei para quilômetros. Certo? Não é tão terrível assim. Não é. Mas tem que ter calma, né? E aí, quando for ao contrário, né, gente? Agora é só o contrário. Quando eu tiver que transformar de uma maior para uma menor, a gente multiplica. Conta a quantidade de casas e multiplica. Beleza? Bom, então agora eu acho que vocês conseguem entender a resolução do exercício. Então, a escala, certo? A escala está 1 para 7.700.000 centímetros. A distância de Vitória até Belo Horizonte deu 4,5 centímetros. Então notem, ó, 1 centímetro para tudo isso aqui na vida real. Se no mapa é 4,5, olha lá o que vai acontecer. Vai dar uma multiplicação, certo? Na hora que eu montar aqui, depois fiz ali e tal, do meu jeito. Vai dar, porque aqui ele deu uma fórmula simplificada. Para este exercício de distância, que sempre cai esse exercício de distância. Então, como é que fica? Ó, eu falei que escala, E de escala, é igual ao desenho pelo real. O desenho é o Dzinho, o real é o D maiúsculo. Desenho para o real. Eu chamei de R, eu chamo DR. Tá? Desenho para o real. Notem, o que ele fez? Ele isolou, ele D sobre R. Ele passa a regra de 3, ele já isola o que eu quero. Por quê? Porque afinal, se 1 centímetro é tudo isso, 4,5 será 4,5 vezes tudo isso. Então assim já fica mais prático. Mas se não entendeu, a gente vai fazer no próximo lá. Eu fiz passo a passo, fiz de caneta e tal. Passo a passo. Beleza? Tem gente que pegou a manha. Deu quanto? Deu 34.650.000 centímetros. Está em centímetros, porque a escala está em centímetros. O comprimento do mapa está em centímetros. Aí entra a nossa transformação.
Então a gente já viu lá que transformar de centímetros para quilômetros são 5 casas, são 5 zeros que eu tenho que andar para onde? Para a esquerda. Olha lá, notem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha onde a vírgula vem parar aqui, ó. Ó, entre os 6 e os 5. Tá lá a resposta aí, ó. Certo? 346,5 quilômetros. Viu? Não é tão terrível assim, não. E é um exercício bem clássico, tá? A gente acaba encontrando muito exercício assim de escala. Acho que vocês vão estar bem preparados para poder resolver aí. Anotem essas técnicas, né? Essas dicas. Porque normalmente, gente, tem lá decâmetro, decímetro, hectômetro. Normalmente é quilômetro e centímetro. Quilômetro e centímetro são essas 5 casas. Porque na vida real a gente vai expressar em quilômetros. E em um mapa é em centímetros. A escala é em centímetros. Então normalmente é de quilômetros para centímetros, centímetros para quilômetros. São essas 5 casas aí que a gente vai acabar utilizando. Certo? Mesma coisa lá no segundo cálculo do Vitória até Rio de Janeiro. Multiplico por 5, dá 38.500.000 centímetros. Volto 5 casas, coloco a vírgula para transformar em quilômetros. Conta lá, 3, 4, 5, vai dar na última. O último zero lá, ó, 385,0 ou 385 quilômetros. Bacana? Entra lá no site que eu deixei a recomendação, dá uma treinada lá nos outros. Esses aqui eu fiz da maneira que eu falei para vocês, fazendo à mão, né, como se estivesse fazendo na lousa lá para vocês verem os passos e tal. Eu chamo de R. Escala é igual a medida do desenho, que é o desenho, sobre a medida do real. Certo? Então, quando ele diz aqui, ó, que a escala foi de 1 para 1 milhão, 1 centímetro no desenho equivale a 1 milhão de centímetros na vida real. Isso eu vou saber como é que eu vou colocar a outra razão para criar uma proporção, para poder utilizar a regra de 3. Qual é a outra razão? Ele fala assim, ó, em certo mapa, a distância entre duas cidades é 2,1 centímetro. A única coisa que você tem que decidir é o seguinte, coloque em cima ou coloque embaixo. Então, ó, notem, 2,1 centímetros no mapa. Em cima é desenho para o desenho, real para o real, mundo real para o mundo real, certo? Então, 2,1 centímetro está para, não sei, coloquei R, que é a vida real, que é o mundo real. Multiplica em regra de 3. R vezes 1 vai dar R. 1 milhão vezes 2,1 vai dar 2.100.000 centímetros. Lembra da transformação? Transformando em quilômetros, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que maravilha, vai ficar aqui 21 ou 21,0, 21 quilômetros. Viu como a gente treina aquela tabelinha lá, fica bacana? O exercício 2 tem que consertar, né, tem uma errata aí a se fazer nessa apostila. Ele não está no desenho, pelo menos na minha apostila não está. Não sei se na de vocês já estava arrumado. Eu tive que consultar lá no site para ver. O comprimento é 8,5, não tinha. Na minha apostila não tem no desenho. Se na de vocês não tiver, coloca aí. O comprimento deste armário é 8,5 centímetros e esse aqui é 4 centímetros. Esse aqui é o projeto, né, que a pessoa fez. 8,5 por 4. Esse projeto foi feito numa escala de 1 para 50, certo? 1 para 50. 1 centímetro para 50 centímetros. E aí, ele quer que a gente verifique se cabe em uma parede de 2,8 metros por 4,5 metros. Então, vamos ver se ele cabe, certo? O que eu fiz? Escala 1 para 50, desenho 50 real, 8,5 centímetros é o projeto, desenho, R de real. Multiplica em cruz, R é igual
Nunca não aprendi esse negócio, ficar em cima ainda. 50 vezes 8,5 dá 425 centímetros. Então, olha a transformação de centímetro para metro. Duas casas, né, gente? Aí vocês já sabem, isso aí é bem comum também, certo? Tem lá o centímetro, aí depois tem o decímetro, depois tem o metro. Duas casas. Volta duas casas. De centímetro para metro, duas casas. De centímetro para quilômetro, 5 casas. De centímetro para metro, duas casas. Uma, duas, coloca vírgula, 4,25 metros. Beleza? Vamos agora calcular essa largura de 4 centímetros. Mesma coisa. 1 para 50, 4 para R, multipliquem x, regra de 3, 200 centímetros. Volta duas casas, dá 2 metros. Cabe na parede? Sim, cabe na parede. O armário ficou com 2 metros por 4,25 e a parede tem 2,80 por 4,5. Então vai caber na parede, o projeto está certinho. O exercício 3, mais 1, certo? De escala, 1 para 60. 1 para 60. Se a altura do prédio é de 45, olha agora como está trocado de lugar. Ele deu a altura do prédio, ele deu a medida real. Olha aqui, ó, vai a medida real. Mas professor, mas peraí, a altura do prédio está em metro. É claro que eu não vou colocar aqui em metro, porque a escala está em centímetro, tem que estar dentro da mesma unidade. 1 para 60 centímetros. A altura do prédio é 45 metros. Olha o que eu vou fazer agora. Agora ao contrário. De metro para centímetro a gente já sabe que é duas casas. Metro, decímetro, centímetro, duas casas. Só que agora é para o outro lado. Quando é para o outro lado, duas casas acrescenta 2 zeros. Simples assim. Certo? Quando é do menor para o maior, a gente tira duas casas. Certo? Quando a gente volta a vírgula, a gente tira duas casas. Quando é do maior para o menor, a gente acrescenta duas casas. A distância é a mesma. Duas casas, 2 zeros. Então, nesse caso, o que eu fiz? Coloquei duas casas, 2 zeros. 4.500 centímetros. Antes de montar a regra de 3, tem que estar na mesma unidade de medida. Então aí o resto vocês já sabem, 60 vezes x, 60x, esse vezes esse, divide 75 centímetros. Então, dentro dessa escala, a altura da maquete, 75 centímetros. É legalzinho, quando pega a manha, dá para fazer, rola bem tranquilo, tal, tem que prestar atenção. Mais uma vez, hora de praticar no caderno. Por favor, esses 3 exercícios daquele jeito, né? Coloca lá caderno 4, aula 35, coloca a data, copia enunciado e responde, por favor. E esse aqui, igual o outro lá, para o nosso desafio lá do formulário. Então, mesmo procedimento, gente, mesmo procedimento, para treinar a escala 1 para 25 milhões. Então, ó, mesma coisa, eu tenho a distância de Campinas até Belo Horizonte e de Campinas até Campo Grande. E eu quero saber, na vida real, em quilômetros, claro, qual que é a distância entre essas cidades. Aqui os exercícios da orientação de estudo, da apostila. Estes aqui não precisa copiar o enunciado, é só responder. E os da lição de casa, na outra aula a gente fez do 1 até o 3. Agora vai ficar um pouquinho maior. Tá? Mas aqui pra gente passar a régua aí, tem que treinar mesmo. E esses não precisa também copiar o enunciado, tá? É só responder lá no caderno, do 4 até o 11. Beleza, gente? É isso aí. Valeu, vou ficando por aqui. Obrigado pela aula.